não consigo ver. Olá! Hoje nós vamos falar sobre prospecção de cliente, tá? E por que que muitas das vezes a pessoa é ignorada, principalmente numa mensagem de WhatsApp, ou às vezes chega até a conversar com o possível cliente pessoalmente, mas não fecha contrato, não vai pra frente. Fala, eu vou olhar, depois a gente vê, aí a pessoa acredita que é ela que tá errando, é ela que tá fazendo errado, tá? Então, eu quero começar pelo ponto, eu queria conversar com vocês, é sobre o que é para vocês. O que é mediano, que a gente costuma falar medíocre, para uma palavra forte, né? Mas no final das contas, medíocre é ser mediano, é ser a média, é ser nota 5, tá? E o extraordinário. O mediano, ele é sempre nota 5. Sempre. Independente das escolhas que você faz. Agora, o extraordinário varia de pessoa para pessoa. Por quê? Por exemplo, para nós que somos BPO financeiro, o que você quer como BPO financeiro? Uma renda extra? Você quer só aumentar um pouquinho a sua renda, quer continuar no CLT, gosta da segurança que o CLT te traz? Então você gostaria, sei lá, de aumentar uns 5 mil reais na sua renda mensal. Se você consegue um número de clientes para poder atender a essa sua necessidade, você atingiu o seu extraordinário, certo? Agora tem pessoas que começam com o intuito de abrir uma equipe, de atender 70, 100 clientes, ter uma cartela enorme de clientes e colaboradores para ramificar as tarefas. Isso é extraordinário para ele. Então ele olha para você com 3 clientes faturando só 5 mil, para ele aquilo não brilha os olhos. Mas para você é maravilhoso, porque você está contente e feliz com aquilo. Agora, o mediano, ele é sempre mediano. Porque é basicamente isso aqui, ó. Aqui é o meio, é a linha. Sabe o que tá aqui, ó, juntinho com essa linha? O seu medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de fracassar, medo do que as pessoas vão falar, que é um dos maiores problemas de todos, tá? Você só vai descobrir, às vezes, tarde demais, que o que as pessoas pensam não significa absolutamente nada. Se você quer fazer alguma coisa, não vai ferir ninguém, é algo por você e pela sua família, a opinião dos outros definitivamente não faz a menor diferença, tá bom? É assim que a gente tem que pensar, tá? Então, o que acontece? O mediano, ele tá aqui, ó, na linha do medo. Se ele quebra esse medo, ele consegue atingir o extraordinário dele. A gente vê muito aqui na internet que o extraordinário são carros importados, mansões, milhões. E às vezes o extraordinário para as pessoas varia de uma para outra. Às vezes o extraordinário é apenas conseguir bater a sua meta pessoal. Você não tem que bater a meta do outro, tá? Então, se você quer ter só 3 clientes para aumentar a sua renda, tá? Se você quer montar uma equipe com uma cartela de até 100 clientes para ramificar as tarefas, ou se você quer realmente largar o CLT e viver de BPO financeiro, que você acredita que tendo 10 clientes você consegue ter uma vida de qualidade e não precisar mais trabalhar para as pessoas, poder fazer seu tempo, poder fazer sua vida.
Então, cada um tem seu extraordinário. Tem gente que só quer um extra, tem gente que só quer 10 clientes para poder deixar o CLT, tem gente que só quer abrir uma equipe, quer construir uma empresa de BPO. Agora, o medo, o mediano e o extraordinário, aqui no meio tem a linha do medo. Medo de decepcionar, medo de fracassar, medo, sei lá, medo. É uns medos que não faz muito sentido. Não faz muito sentido para quem tá de fora, tá? Porque para quem tá do lado de dentro faz muito sentido. É o que eu escutou na infância, é o que viveu na infância, tá? No trabalho, a gente tá tão acostumado no CLT a faz o que eu mando, que quem manda aqui sou eu, o que você tá... Não quero que você faça desse jeito. Eu quero que você faça desse jeito. E aí você sai, depois de 20 anos, 10 anos, eu saí do CLT depois de 20 anos. Aí depois, você sai depois de 20 anos, aí você tem que se adaptar, porque não tem mais ninguém para assumir, entre aspas, né? Assumir a responsabilidade sobre aquilo que foi feito, né? Não, fulano mandou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Você sabe que não é bom, mas fulano que mandou. Aí quando você sai e você tem seu próprio negócio, você tem que tomar a melhor, tem que escolher a melhor decisão. Que é o que a gente chama de tomar, arriscar, né? Tomar uma decisão e às vezes pode não dar certo. E a decisão é sua. Então tem gente que tem esse medo. Medo de não dar certo. Só que aí o que acontece? Você passa esse medo pro possível cliente. Tá? Porque como que você vai trabalhar com finanças e conversar, tentar vender seu serviço para um cliente, se ele tá vendo no seu rosto que você tá insegura com o que você sabe fazer? E espantem. Você sabe fazer. Você sabe fazer o trabalho. Você passou anos como CLT. Tá? Você sabe fazer. Então, o que vem é uma vozinha na cabeça falando, te puxando para baixo. Entendeu? Aí você passa mal, você tem dores de barriga, o seu cérebro inventa uma desculpa para você não fazer. Então, por que eu comecei falando sobre isso? Sabe? Sobre o mediano e o extraordinário. Porque isso varia de um para o outro. Mas o objetivo em comum é um só: trazer o cliente para dentro do negócio. Então, se você é um prestador de serviço, se você tem que vender o seu serviço, você tem que entender que você não é prioridade. Que a prioridade é o cliente. Então, quando você abre uma conversa com um possível cliente que você nunca viu, e aí você manda uma mensagem praticamente com o seu currículo, esquece, você não é CLT, você é prestador de serviço, você não manda currículo, você manda proposta, tá? Então, coloca o CLT na caixinha e veste a sua roupa de empresário, certo? Você vai vender serviço, você vai vender a sua especialização. Então, você não pode transmitir nem medo e nem mandar currículo, tá? Você quer entregar um resultado. E para isso, você tem que conversar com o cliente. Mas não é sobre você e nem o que você sabe fazer. É sobre a necessidade dele. A habilidade de ouvir o que ele tem para dizer. Tenho certeza que a grande maioria manda um monte de mensagem copiada. Só que aqui, você manda mensagem copiada para um dono de restaurante, você manda mensagem copiada para uma dona de salão de beleza, você manda uma mensagem copiada para um consultório médico. Vai funcionar? Não vai funcionar. Olha só como são características distintas. E outra, apesar da gestão financeira, o operacional, bater sempre na tecla, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, emissão de nota, emissão de boleto, entrega de resultado, análise de resultado, né? Demonstrativo de resultado DRE, relatórios que você envia para a contabilidade. Apesar de ser sempre a mesma coisa, a necessidade do cliente, ela sempre é diferente. Sabe por quê? Porque o ser humano é ímpar. O ser humano não é igual. E às vezes o que ele precisa, ele não sabe nem te explicar. E se você ficar preocupada em dizer o que você sabe fazer, você não vai conseguir ouvir
o que o cliente tem a dizer sobre o que incomoda e o que levou ele a falar com você, a permitir que você fale com ele. Então, se ele não vê interesse, ele não dá continuidade na conversa e você não fecha contrato, tá? Então, primeira coisa, defina o seu mediano, medíocre e o seu extraordinário. Defina. E corta essa linha do meio. Se você quer, se você tem um cliente que foi por indicação e você está feliz com ele e quer ficar aqui no mediano, porque é mais seguro, tudo bem também. Só que se você quer atingir o seu extraordinário, que talvez seja mais 2 ou 3 clientes para suprir a sua renda e ter uma qualidade de vida melhor, mas lembrando, o seu objetivo pode até ser um extra, abrir uma empresa de BPO financeiro ou ter 10 clientes para continuar atuando sozinha, sem trabalhar como CLT. Porém, tudo isso deve estar conectado com a vontade genuína de ajudar aquele empreendedor. Se você não tem o interesse de ajudar o seu cliente de verdade, você não vai nem conseguir ouvir o que ele tem a falar, porque a única coisa que vai lá na sua cabeça é: ai, preciso fechar contrato, ai, preciso fechar contrato, ai, preciso fechar contrato. Pra quê? Pra poder comprar isso, pra poder comprar aquilo. Aí você não vai conseguir vender. Porque o empreendedor, ele tem uma capacidade muito interessante de observar o interesse das pessoas pelo negócio. Então, se ele perceber em fração de segundos que você não está ali de forma genuína, interessado em saber e como resolver o problema dele, ele nem continua a conversa. Primeiro, porque eles não têm tempo, tá? Empreendedor não tem tempo. É muita coisa. E quando ele precisa de um gestor financeiro, significa que ele nem tem uma pessoa para cuidar exatamente do processo burocrático, administrativo e financeiro. Então, ele tem que tomar todas as decisões. E no vazio. Porque ele não tem os dados necessários para poder falar sobre isso com você. Entende? Ele não tem. Então, ele toma decisões, assim, no impulso, com o intuito de não quebrar. Ele não quer quebrar e ele quer ter dinheiro. Só que aí o que ele faz? Ele vende muito, paga muito fornecedor. No final do mês, ele está zerado. Chega o 5º dia útil, ele tem que fazer dinheiro para pagar o colaborador e não consegue parar para pensar na parte estratégica. Então, se um empreendedor decide que precisa terceirizar um trabalho, ele tem interesse. Se ele marcou uma reunião com você ou ele te respondeu uma mensagem, é porque ele sabe que ele precisa. Aí depende de você. Depende de você ouvir o que ele tem a dizer. E entenda, não queira provar para a pessoa o que você sabe fazer, não. Tá? Não queira provar para a pessoa o quanto você é bom no que você faz. A pessoa não está nem um pouco interessada. Eu falo isso toda vez, que nem um papagaio. Mas o ser humano é de natureza egoísta. Se você não mostrar para ele algo que faça sentido para ele, ele não vai fechar contrato. Ele não vai continuar uma conversa. Não vai. Então, primeiro ponto. Pode até anotar isso aí. Para de ficar mandando mensagem automática para as pessoas. E todas iguais e só muda o nome, o bom dia e boa tarde. Para com isso, que isso não funciona. Só serve para quê? Para alimentar o medo que você já tem de não dar certo, de fracassar. É para isso que serve, única e exclusivamente, tá? Então, primeira coisa, já risca e já corta. Outra coisa que eu tenho visto muito, Instagram fechado. Gente, você vende serviço, a sua empresa está vinculada ao ser humano que presta o serviço. Se eu clico no Instagram, que na verdade é o verdadeiro portfólio, ali ele tem que abrir, olhar quem é a pessoa, comportamento da pessoa e ver o que ela faz. Então você tem que entregar de forma genuína e rápida, porque hoje em dia tudo é rápido. Forma genuína e rápida uma informação que é valiosa
para o cliente, tá? E aí a pessoa vai entrar no Instagram, é privado. Ó, se você é um empreendedor, acabou a vida particular. Sua vida particular fica aos olhos do... Por que qualquer pessoa faz isso? Os adolescentes são ótimos em fazer isso, stalkear o universo do outro ser humano para descobrir alguma coisa. Eles são ótimos para fazer isso. E é exatamente isso que você faz quando você quer prestar seu serviço para um determinado cliente. Ué, mas por que eu tenho que fazer isso? Tem que ficar pesquisando? Falei, aqui, presta atenção aqui. Você não vai jogar o seu serviço no vento, não. Você quer prestar serviço para quem vai, de fato, fazer o que precisa ser feito em prol dos resultados da sua empresa, porque você sozinha não faz nada. Se o cliente não abraçar a causa e querer fazer os processos, não vai adiantar, tá? Não vai adiantar. Você pode se matar e que não vai adiantar. E outra, vai ser um dinheiro que não vai ser abençoado, porque você não vê o resultado do cliente. O cliente não te passa informação, tá? Ele não te passa informação e aí ele não vê resultado e aí ele ainda coloca a culpa em você. Ué, você não tem um assistente financeiro, um BPO financeiro, não tá vendo resultado e a pessoa não tá contribuindo com a parte dela. Então, o cliente é o protagonista da história, porque é ele que toma as decisões. E tem essa questão muito importante também. Cuidado com o ego. Por quê? O cliente, ele tem que se sentir a pessoa que toma a decisão para resolver o problema, que de fato é. Só que aqui embaixo, você está dando as orientações para que ele possa seguir o melhor caminho. Então você não fala, não, tá assim porque aconteceu isso porque eu. Você vai ter, a pessoa vai criar um ranço por você. E aí o seu trabalho não vai para frente. Por quê? Porque o protagonista da história é o dono do negócio. É ele que toma as decisões. Foi ele que decidiu arriscar e fazer exatamente o que você falou. Então, o mérito é dele. O seu direcionamento, você tem que olhar daqui. Olha para ele de longe. Vê ele caminhar, vê ele prosperar. Isso tem que bastar para você. E outra, se você faz o cliente prosperar de fato, se você faz o cliente clareia a mente do cliente em relação ao que ele precisa fazer, no fundo, e você não precisa dizer nada, ele vai te indicar para outras pessoas, ele vai falar bem de você, tá? Isso vai te trazer retorno. Então, cliente em primeiro lugar. Ó, primeira coisa, tá? Que a gente falou até aqui. Defina se você quer ficar no medíocre, no mediano, e defina o seu extraordinário, o que você quer para você. Porque você precisa ter uma meta, mirar nela e ir, certo? Outra coisa, o seu Instagram é seu portfólio. Então, ele não pode ficar fechado, tá? E eu vou dizer o terror das BPO financeiro. Fazer vídeo. Tem que fazer. Nem que seja de 15 segundos, que na verdade é o que engaja mais. Quanto mais curto for o vídeo e a entrega da informação for mais valiosa, ele engaja melhor, tá? Então, você tá ali trabalhando, teve um insight, um cliente disse alguma coisa que talvez possa significar alguma coisa para outro cliente ou para outro empreendedor, abre a câmera ali trabalhando e manda mensagem. Aí você fala, nossa, mas eu tô toda descabelada, porque a gente quer aparecer arrumadinha, né? Tudo. A gente quer tá bem. Gente, vocês vão sempre me ver de camisa preta. Primeiro que eu gosto. Eu posso escolher qualquer outra coisa. Não que eu tenha muita coisa. Mas escolher qualquer outra coisa. Mas eu acabo esbarrando no preto. Por quê? Qual que é a estratégia da camisa preta pra mim? Eu me sinto bem com ela. Tá? Eu me sinto bem assim. Quanto mais confortável você estiver com o que você tem, mais leveza você entrega na informação. Porque você não tem com o que se preocupar. Entende? Por exemplo, me preocupava muito o fundo.
Porque vocês sabem que a fotografia, o que a gente chama de fotografia? É o que as pessoas veem ao seu redor. O que as pessoas viam ao meu redor, eu tinha que ficar direcionando a câmera para poder entregar um melhor ângulo, entendeu? Para que eu me sentisse confortável. Sabe o que eu fiz? Comprei um painel. Esse painel aqui. Pronto. E não que ele seja realmente falso. Por quê? Aqui, ó, eu tenho essa câmera, tá? Eu tenho todos esses livros que estão aqui em cima, tá? Eu gosto desse tom, gosto dessas cores, porque você escolhe de acordo com a sua personalidade. Mas o que eu fiz? Eu coloquei um box enorme aqui, porque eu sempre achava que estava escuro, que estava dando uma sombra como se fosse uma mancha no meu rosto, tá? E aí o fundo tudo me incomodava. E eu fiquei, pasmem, 1 ano justificando pro meu cérebro que eu não era boa o suficiente para falar, porque era muito amador em volta de mim. Que besteira, né? É uma besteirona. Mas eu tenho certeza que isso aflige a cabeça de muita gente. Esse medo de que não tá bom, tá ruim, a luz é isso, é aquilo, tem que arrumar um microfone, tem que fazer isso. E não tem nada. Mas, se você não consegue se libertar desses probleminhas que vão te afligindo no meio do caminho, resolve os probleminha. Afinal de contas, BPO financeiro faz o quê? BPO financeiro é resolvedor de problema. Não é isso que a gente faz? A gente resolve o problema. Quanto mais complexo, mais a gente gosta. E quando ele é simples, ele se torna até difícil, porque a gente olha pro problema e fala, nossa, mas isso é tão bobo, será que é isso mesmo? E a gente começa a querer encontrar algo sobrenatural por detrás daquele 1 mais 1, que é 2 e ponto final. Então, resolva o problema do que te incomoda. E vai pra ação, tá? Então, abre o seu Instagram. Coloca as definições corretas no perfil. Faça vídeos. O que te trava para fazer vídeo? Não sei falar, não sei isso, não sei. Corrija isso. Tá? Tenha a sua meta muito bem definida. Do que você quer. Porque se você sabe o quanto você quer ganhar, quanto tempo produtivo você tem, você simplesmente anota mesmo o que você quer, aonde você quer chegar e faz em direção àquilo e com foco, que a falta de foco é uma coisa impressionante. A gente tá aqui, eu entendo, porque a gente tá aqui e tá lá. Por quê? Por exemplo, eu tô aqui, meu filho tá aqui na sala e a gente leva filhos pra escola, a gente faz almoço, a gente cuida da casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que atender o cliente, a gente tem que fazer um monte de coisa. Mas nós somos mulheres, nós somos boas nisso, em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A diferença que a gente chama de capacidade produtiva é que quando você determina que vai fazer alguma coisa, você coloca nas escalas de prioridade. Se de 3, escolhe só 3. Eu tinha mania de pegar minha agenda e anotar tudo que eu precisava fazer e coisas que estavam pendentes. E aí a lista ficava cheia do mesmo jeito, porque a nossa cabeça fica um turbilhão de informação. Então, defina hoje o que eu preciso fazer. E você vai no que você precisa fazer, pega a prioridade e resolve. Ah, não deu para fazer as outras 2 coisas. Mas o seu dia foi produtivo, porque um item daquela lista, você cortou ele porque você cumpriu aquilo. Ele não existe mais. E no outro dia você faz as outras coisas. E você vai se sentir muito mais leve com isso. Porque a nossa cabeça pesa. Então, meta, abrir um Instagram, definir se você quer ser medíocre ou extraordinário, sabendo que o seu extraordinário, ele não tem nada a ver com ganhar milhões. O extraordinário tem a ver apenas com a sua escolha, se é ganhar um extra, se é abrir uma equipe de BPO, se é ter 10 clientes para poder suprir as suas despesas e sair do CLT, tá? Então, cada um com seu extraordinário, mas o medíocre é um só. É aquele que para ali no 5 e dali não sai mais.
Obrigado. Tem que. E eu não sei ler. Tem que, deverá. Não sei ler. Me manda depois seu nome. Então, é o seguinte. Você falou até que não é BPO financeiro ainda. Ou seja, você está ainda naquela área onde você não sabe se sabe o suficiente, que tem que estudar, que não sabe se vai dar certo. Sabe onde você está? Você está na zona do medo ali, ó. Tá? Porque ninguém vai começar sabendo tudo. Até porque não dá para saber tudo. Primeiro que você lida com outro ser humano. Se você lida com outro ser humano, ele vai sempre te trazer alguma coisa. Ah, Aurenice. Agora eu sei quem é. Então, se você quer, de fato, sair da estática, você precisa ir para ação. E você não vai ter todas as respostas, tá? Você não vai ter todas as respostas. Mas o segredo está na pergunta. Eu já falei isso algumas vezes, tanto é que na consultoria eu falo e bato nessa tecla. Eu ensino a fazer pergunta. Porque é a pergunta que vai te direcionar e você vai, através da pergunta, você conduz o cliente até a sua resposta positiva, que é o fechamento de contrato. Tá? É por aí que a gente caminha. Porque se você focar no que você não sabe, no que você precisa aprender, você vai enlouquecer. Primeiro porque nascem sistemas todos os dias. Todos os dias nascem sistemas. Para tudo, tá? Então, a única coisa que muda neles na gestão financeira é a cor e o lado onde fica a barra de ferramenta. Observem, é só isso que muda. Então, se você tem o básico, que é o conhecimento do operacional, sabe o que são despesas variáveis e fixas? E outra, se você tiver dúvida com despesas variáveis e fixas, você pode perguntar para um contador. O contador é o perfil de cliente, de pessoa que você tem que trazer para perto. Por quê? Porque você ajuda o contador com que ele produza mais. Por quê? Porque quando ele manda a documentação para o cliente de volta, ah, tá faltando isso, não consigo emitir a guia, manda tal nota fiscal que não tá aqui, a nota não tá batendo, eu preciso da... Sabe? Quando você faz isso, essa ida e vinda, esse vai e volta, o que acontece? Ele fica agarrado na cartela de cliente dele. Por quê? Porque ele não tem tempo nem de prospectar novos clientes. Até o dono do escritório fica sentado na cadeira cumprindo com o operacional. O dono do negócio não fica sentado na cadeira fazendo operacional. O dono do negócio, ele tem que ter visão estratégica para trazer mais cliente. Entendeu? Fidelizar cliente, ver a satisfação dele, bater a meta que ele determinou para aquele ano de faturamento, reduzir as despesas, os custos, etc. Entendeu? Ele não tá para ficar parado ali. Então, se você cria um vínculo, eu aconselho vocês a criarem um vínculo com o contador do seu cliente. Olha só, anote isso aí. Se você pega o contato do contador do seu primeiro cliente, entre em contato com ele e cria um network, uma conexão. Como? Pergunta para ele. João, eu estou cuidando agora da gestão financeira da empresa X. E como eu vou te mandar os relatórios todo final de mês, eu gostaria de saber de você. Quais são as informações que você precisa no relatório para que você possa fazer seu fechamento? Qual é a data limite para te entregar esses documentos? Aí ele já vai ver em você um aliado. Ai, que ótimo. E quando você começar a entregar aqueles relatórios no prazo, tudo organizado, e que ele não está tendo que devolver o documento de novo para a empresa para fazer alguma correção e atrasando as guias e gerando multa para o cliente, e etc, 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 ele fala, opa, bom isso. Aí ele vira uma pessoa que pode te indicar. Por quê? Porque se ele for uma pessoa visionária, se ele te indica para os clientes dele que está dando trabalho para ele nessa questão de documentação, o que acontece? Você vai aumentar sua cartela de cliente e ele vai aumentar a dele. Por quê? Porque ele não vai mais perder tempo fazendo mais do mesmo o tempo todo e corrigindo,
Porque ele já vai estar com essa parte resolvida. Os documentos vão chegar e eles vão poder fazer de fato o que o escritório de contabilidade faz. E que não é corrigir processos financeiros. Não é falar que está faltando um documento. Entendeu? Porque isso já vai vir correto. Então, aqui fica uma dica também, até como fornecer esse serviço para o contador. Como fazer uma parceria ou até mesmo prestar serviço. Entende que aí você abre uma porta? Tem que saber abrir portas. E isso a gente só faz perguntando. Perceberam que eu fiz uma pergunta para o contador? De como ele gostaria? Eu vendi meu serviço? Olha, me indica para os clientes e tal. Não. Ninguém gosta de vendedor. Vocês já ouviram falar isso? É vender sem vender. Se você chega ofertando, como se fosse um panfleto, a pessoa fala, não, agora não tem interesse. Ela nem te escuta. Agora, se você conversa com ela, dá ouvido para ela, para o que ela tem a dizer, e ela se sente confortável em falar com você, na fala dela, ela vai dizer as problemáticas, e você, com seu conhecimento técnico, ouvindo de forma genuína o que o cliente tem a dizer, e sem pensar no fechamento de contrato a vias de fato, entendeu? Ouvindo o que ele tem a dizer, com seu conhecimento técnico, a sua cabeça vai começando a maquinar as informações, entende? Elas vão começando a entregar os resultados. Então, na conversa, ele está falando uma coisa e você, com naturalidade, está mostrando um caminho, uma solução, e a conversa vai rendendo, o possível cliente vai se abrindo, até que chega no final da conversa, ele vira para você e fala assim, olha que interessante, o que você faz? Eu quero isso para mim. Pronto, fechou o contrato. E aí você fala, não, vamos marcar uma reunião, quando você pode? Quando você pode? O empreendedor não pode não, gente. Entendeu? O empreendedor não tem tempo não. Se você falar com ele assim, quando que você pode, você nunca vai marcar uma reunião. Você vai conversar com o cliente e a reunião vai ficar. E aí você não vai fechar o contrato. Porque ele não tem tempo. Entendeu? Então, você precisa definir. É claro, então vamos conversar. Olha, amanhã, às 10 horas, ou até mesmo se for de manhã, você faz aquela análise. Hoje, no finalzinho do dia, por exemplo, hoje às 16 horas, eu posso te fazer uma videochamada, a gente conversa. Com tudo isso que você me falou, eu consigo te passar como que a minha empresa pode resolver o seu problema. Aí você fala, mas eu não sou uma empresa. O ombrinho até desce. A linguagem não verbal, viu? Pode parar com isso. O ombrinho até desce. Ai, mas eu não sei. Eu, empresa. Você é uma empresa. Porque quando você decidiu ser BPO financeiro e prestadora de serviço, não importa se a sua empresa é de uma pessoa só você. Você é uma empresa. É essa imagem que você tem que passar. É essa seriedade que você tem que passar. Tá? O posicionamento. Como me posicionar? Eu recebi uma pergunta dessa, uma sugestão dessa, na última aula de prospecção que eu dei ao vivo no Zoom. Eu recebi uma sugestão dessa, como me posicionar. É isso, se posicionar é isso. Aceita que você é uma empreendedora. Aceita que você é uma empresária. Eu sei que é difícil porque a gente passa anos da nossa vida como CLT. Eu sei que a gente passa anos da nossa vida como CLT. E a gente tem esses vícios. Principalmente o vício de que a gente não é bom o suficiente. Né? Mas, quando você sai, você tem que vestir a outra roupa. Você tem que vestir a roupa da empresária. Não importa se é só você, se você não tem cliente suficiente ou um faturamento extraordinário para se chamar de empresário. Isso aí é uma limitação que você colocou na sua cabeça. Primeiro, sabe aquele negócio, você tem que parecer para ser? E isso não é manipular e não é inventar história. Isso é real. Se você juntar seu cabelinho para trás, tá? Fazer um coque, eu apareço assim de vez em quando, né? Porque eu tô trabalhando, igual eu falei mais cedo. Você tem uma ideia, você abre a câmera e fala. Mas você não vai assim para uma reunião. Aí você vai... Ó, aqui, ó. Tá tudo embaçado. Aí você junta seus cabelos, põe qualquer roupa e fala como se estivesse falando com um colega.
pessoa vai te olhar assim. Falei, não, não é assim, não. Gestão financeira, eu vou entregar as minhas informações para uma pessoa dessa? Não, não vou. Você está tratando a pessoa como um colega. Agora, quando você veste o personagem, entendeu? Você veste o seu personagem, me descabelei aí, ó. Aí, ó, tá que eu tô descabelada. Desculpa. E aí, você vai e veste. Ah, meu cabelo nunca mais vai ser o mesmo. Você veste o personagem, que não é um personagem, tá? Entendam a minha expressão. Você se veste como empresário. Se você vai falar de trabalho, você vai sair para poder conversar com o cliente, você vai se posicionar toda circunstância. Você tem que ter a habilidade de camaleão. O seu comportamento varia de acordo com o ambiente onde você está. Se você está num ambiente empresarial e vai fechar um contrato, a sua postura precisa ser assim. Então, não vai com medo. Por mais que você esteja com medo, pega ele, põe numa caixinha e fala, fica em casa que eu vou sair sozinha hoje. Entendeu? E vai. Vocês vão ver a coisa acontecer. Tá? Eu também fiz a faculdade de gestão financeira. E é muito boa. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? A prática. Por exemplo, não fez faculdade nenhuma. Tá? Mas trabalhou como atendente, como recepcionista, aquela que faz tudo, que leva malote, que emite nota no final do dia, que fecha o caixa, que dá entrada em nota, sabe? Aquela atendente. Ainda lida com o público. Uma pessoa apta e com experiência para ser BPO financeiro. Só que ser BPO financeiro, você tem que realmente continuar estudando, continuar lendo, ficar por dentro do que está acontecendo, dos sistemas. Entendeu? Não é para devorar e enlouquecer com os sistemas, não. Vocês enlouquecem por causa do sistema. Deixa o sistema lá, o que vier, vocês vão conseguir fazer. Porque se vocês tiverem o básico, o conhecimento de fato, vocês vão achar, gente, o campo categoria lá dentro do sistema, que novo que sair. Vocês vão achar lá dentro do sistema o que é administrativo e comercial, porque costuma ser assim, ó. Despesas administrativas e despesas comerciais. Isso é no meu Dinheiro Web. Comerciais é as variáveis. Administrativa são as fixas. Muda um pouco a linguagem. Mas na hora que você abre as categorias lá, que já tem lá para você poder cadastrar, você consegue visualizar. E se você tiver dúvida, pega seu telefone e liga para um contador. E outra, vai no ChatGPT também e pergunta. Eu tenho uma aula gratuita também que fala sobre isso. Sobre como fazer a pergunta ideal para o ChatGPT. Você entra lá e pergunta para ele. ChatGPT, hoje você vai assumir o papel de um especialista em contabilidade. Preciso que você relacione em forma de planilha, olha bem a linguagem como que é, em forma de planilha, quais são as despesas, principais despesas fixas e as principais despesas variáveis de um restaurante. Ó, ChatGPT, ó. Te entrega tudo. Entendeu? Te entrega, mas é o jeito que você pergunta. Porque se você perguntar de qualquer jeito, eu quero. Ah, você vai querer o genérico, porque o ChatGPT é desse nível. Se você não colocar os pingos nos is, as vírgulas e os detalhes, ele vai te entregar o genérico. Entendeu? Ele vai lá e coloca fixo, água, luz, telefone. Variável. Embalagem. O que mais? Fornecedor e qualquer outra coisa. Não vem nada na minha cabeça agora. Entendeu? Tudo genérico. E não é o suficiente. Você precisa destrinchar a informação para o cliente. Né? Então, ou seja, primeira coisa, defina o seu mediano e o seu extraordinário. O mediano está ali na linha do medo. Tem medo, você vai ficar estagnada ali. Quebra isso logo, resolve isso logo. Eu posso te ajudar na consultoria, mas eu não tô aqui para vender minha consultoria, não. Eu tô aqui para falar de coisas importantes que eu também falo lá, tá? Então, se você quer sair do mediano, você precisa quebrar esse medo. Resolve isso que tudo muda. Se vocês soubessem que a chave tá em vocês,
no que vocês já sabem fazer, na vivência de vocês, entendeu? Vocês não tinham tanto medo em aprender a técnica, porque é a vivência que faz a diferença, tá? Instagram aberto, ok? Fazer vídeo, precisa fazer vídeo, tem que fazer. Que mais? Instagram, criar conexão com o contador, tá? Não queira saber tudo, não, bobagem. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer faculdade de contabilidade e larguei, porque não era pra mim, não. Não gosto, não. Aí, o que eu faço? Eu faço a minha parte, BPO financeiro, e não me dói não saber algumas coisas de contabilidade. Eu vou lá e pergunto, porque o segredo tá na pergunta. É assim que a gente aprende, tá? Então, aprenda a perguntar. Perguntar para a pessoa certa também, entendeu? Para quem realmente vai te dar um retorno, para alguém que vai te ajudar. Se posicione de forma profissional. Por mais que por dentro você ainda se sinta insegura e não seja capaz de entregar para aquele cliente, tem alguma coisa, tem um ladinho aí dentro de você também que sabe que você é capaz de fazer. Tem pessoas que já trabalharam como CLT muitos anos, por exemplo, eu trabalhei 20 anos, sempre nessa área burocrática, e que eu percebi que eu entrava para a empresa, começava a trabalhar, visualizava algumas coisas, já tinha algumas ideias, e esperava, olha a estratégia, esperava passar uns 6 meses de quando eu estava na empresa, pegava tudo como estava funcionando e apresentava a minha solução. Olha que interessante, tá vendo? Funciona assim, com os resultados, num período de 6 meses. Fala, se a gente fizer dessa forma, olha onde a gente chega. O que você acha da gente experimentar? Isso sempre falando com o superior, porque o superior é que decide, entenda. Quem está acima de você precisa ser o protagonista. Se você tentar passar por cima do protagonista, que é o dono do negócio, você vai gerar ranço nele. E aí o seu serviço não vai fluir. Ok? É um fato. Tá, e aí você vai e apresenta. Só que aí tem as pessoas que têm medo. Elas não querem falar, elas acham que elas não sabem o suficiente. Entenda, a sua vivência é única. A sua forma de tomar a mesma decisão é diferente da do coleguinha. Mesmo o nosso trabalho sendo padrão. Uma mentorada minha disse uma frase que foi assim: nossa, como que eu vou falar de BPO financeiro, por exemplo, no Instagram, mais do mesmo? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Aí é que tá. A sua forma de falar tem que ter a ver com a sua vivência. Tá? Vou contar uma história para vocês do livro que eu leio, A Psicologia Financeira, que é John Kennedy, na época, quando foi se candidatar a presidente dos Estados Unidos. Foi lá na década da queda da economia, em 29, tá? Na queda da Bolsa de Nova York. Teve uma crise econômica horrorosa. Não vou ficar entrando em detalhes, não. E aí, uma jornalista perguntou pro John Kennedy assim: Kennedy, o que você acha? Como que foi passar pela crise na economia, na época lá industrial? Como que foi? Aí ele respondeu: olha, eu não vi muita coisa não. Eu só percebi que a gente estava em crise o dia que o meu pai contratou mais jardineiros para que eles pudessem ter o que comer, sem precisar. Tipo, ele deu emprego para pessoas sem precisar dar emprego, para aquelas pessoas de fato que estavam sofrendo com a crise econômica pudessem ter o que comer e ter onde morar. Então, tem uma frase muito interessante no livro que fala assim: nenhum livro, nenhum conhecimento técnico vai substituir a sua vivência. Não é isso não, mas resumindo, porque são 2, 3 páginas falando disso. Isso não vai substituir sua vivência, entende? E aí as pessoas começaram a pensar: como que uma pessoa que não sabe como é viver a crise pode governar nosso país? Foram alguns dos questionamentos, tá? Então, ele foi descobrir os problemas lendo nos livros lá em Harvard, lá, ele foi entender melhor ali lendo. Só que a vivência,
elas sobrepõem o conhecimento técnico, tá? Por quê? Olha o exemplo que o autor do livro deu. Por exemplo, uma pessoa que passou pela crise, que perdeu seu dinheiro na bolsa de valores, perdeu tudo que tinha, ficou sem nada. Você acha que essa pessoa vai investir novamente em ações, em CDB, fazer qualquer tipo de investimento com a mesma mentalidade de quem não viveu o que as pessoas que perderam tudo em 29? Ele vai com muito mais cautela, ele vai pesquisar melhor, ele vai tentar entender melhor a situação para depois ver se vai investir. Por quê? Porque a mente dele, ó, tá aberta para as possibilidades positivas e negativas. Ele vai com mais cautela. Agora, quem nunca viveu nada, vem com a técnica, sabe assim, sem questionar, o engenheiro. Sabe o engenheiro dando ordem pro mestre de obra? Falando umas besteiras? Porque ele não sabe de fato como é colocar a mão na massa? A maior briga, né? Arquiteto, engenheiro e o mestre de obra. Existe uma rixa. Por quê? Porque o mestre de obra, por mais que ele não tenha formação, ele tem vivência. Ele detém o conhecimento. Entendeu? Então, existe aquela rixa ali. E é a mesma coisa. A sua vivência, às vezes até pessoal, tá? Ela vai servir para atender o seu cliente na clareza de tomada de decisão. E você precisa reconhecer isso em você, tá? Para fazer uma boa prospecção e não ser ignorada, você precisa simplesmente ouvir o que ele tem a dizer, tá? Fazer perguntas específicas da situação daquele cliente. Uai, mas como que eu vou saber? Pesquisa. Faz um stalk. Por quê? Porque a pessoa, dona do negócio, segue o próprio negócio. Ela tá ali, ó, embaixo ali, ó. Então pesquisa. A grande maioria tem o destaque família. Tem os stories daquela pessoa. Você consegue entender o ser humano quando você começa a ver a vivência dele. Quebra a barreira do desconhecido, que a gente chama de barreira do desconhecido, quando você curte e comenta algo verdadeiramente, de forma genuína, tá? Você não vai curtir e comentar uma coisa que você nem leu e que não faz sentido pra você. Que aí no meio do caminho você não fecha contrato, porque você cai pela mentira. Olha que vergonha, tá? Então você vai curtir e comentar coisas que você viu que a pessoa postou que fizeram sentido pra você. E aí você vai curtir e comentou, a pessoa viu. Ali, você já não é mais um estranho. E quando você continua criando um vínculo ali, quando você for abordar aquela pessoa para fazer uma pergunta específica, já não existe mais a barreira do desconhecido e do desconfortável. Ela vai falar com você, porque ela já te viu ali. O inconsciente dela não te vê como um inimigo. Porque quando a gente não conhece, o nosso inconsciente vê aquilo como um inimigo. Até conseguir abrir as portas para você falar. Tá? Então, isso é uma forma de prospectar. Entenda, a prospecção, ela não é papum. Mandei mensagem para 50. 10 me responderam, tô no lucro. Não costuma responder nenhum, tá? Ou 1 ou 2 responde não. E o seguinte, o seu medidor para você saber se você tá prospectando da forma correta é se você tá sendo ignorado. Porque quando você pensa, nossa, não, ninguém quer, ai, não vou conseguir, não é nada disso. Quando você recebe um não, no momento não preciso, no momento eu tenho alguém que faça, você já entrou na mente daquela pessoa. Quando a coisa apertar, ela vai lembrar de você. E essa pessoa é o não do passado. Já aconteceu isso várias vezes comigo, tá? O não do passado virou o sim do futuro. Porque você se manteve constante. E você não foi ignorada. Porque aquelas pessoas pelas quais viu a sua mensagem, às vezes te bloqueou ou nem te respondeu, aquelas ali é perda. Aquilo ali é uma prospecção mal feita. Quando você prospecta e a pessoa agradece, fala que não quer naquele momento, etc, etc, você não foi ignorado, então você está no caminho certo. Tá? Então, pensa de forma estratégica. Pensa em curto e longo prazo, tá? Prospecta a pessoa, entrega conhecimento de forma genuína,
tá? Não fica tentando enrolar as pessoas, nada disso, nada, tá? E vem prospectando a pessoa. Pode não vir naquele mês, mas vem no mês seguinte. Por exemplo, eu estabeleci uma meta, tá bom? Eu estabeleci uma meta para mim, para as minhas consultorias, tá? E eu não atendo muitas pessoas mesmo, porque senão eu não consigo entregar qualidade, porque eu acabo vivendo a história da pessoa. Eu preciso entender a pessoa para poder desbloquear os medos dela, fazer ela enxergar o que ela quer, pra gente poder pôr a técnica ali e ela virar a chave e tudo fluir. Então eu não posso atender várias pessoas, então eu determino uma meta. Aí o mês passado eu bati minha meta, ok, e vim trabalhando de forma estratégica para bater a meta do mês de outubro. Semana passada eu bati a meta do mês de outubro. Com pessoas que eu falei no mês anterior. Por que as pessoas que eu falei no mês anterior, eu teria que fechar no mês anterior, de imediato? Isso é ansiedade, é afobamento. Entenda que o seu trabalho é constante. As pessoas estão te vendo, as pessoas estão te analisando, elas estão percebendo se faz sentido ou se não faz sentido, tá? E eu não falo pra estar no Instagram todo dia, porque eu não tô. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, não dá pra ficar o tempo todo no Instagram criando post, essas coisas, porque também eu não sou a pessoa mais talentosa pra criar, não. Por isso que eu prefiro até abrir o vídeo. Porque eu abro o vídeo descabelada mesmo, aí eu vou, falo, não repito o vídeo, entendeu? Mando e, é aquilo mesmo, se não ficou muito bom eu posto e saio correndo. É mais ou menos isso que eu faço, porque eu preciso fazer. Porque eu determinei uma meta de faturamento pra minha vida e eu preciso bater essa meta. Preciso por quê? Porque eu quero. Porque faz sentido pra mim, eu tenho os meus desejos, os meus sonhos. Eu já cortei a minha linha do medíocre, do mediano. Peguei o meu medo e guardei ele. Nem sei onde foi que eu guardei, esqueci. E aí a gente segue, tá? Então, assim, a meta que você vai bater pra você, por exemplo, você determina pra você, eu quero X clientes até 31 de dezembro, eu quero virar o ano. E vou abrir um parênteses aqui muito importante, agora é a hora. Por quê? Existe o argumento que se fala, fechar 2024, você bateu suas metas? Olha que pergunta boa. Você teve meta para 2024 de faturamento? Você conseguiu? Olha a pergunta. Você conseguiu bater as metas? O ano passou tão rápido, né? Olha que natural. O ano passou tão rápido. Você conseguiu bater suas metas? Você conseguiu construir suas metas? Porque a gente sabe que é tudo tão... É um turbilhão de informação que a gente não sabe para que lado que vai. Certo? Então, você conseguiu? A pessoa vai dizer não, ou vai dizer, eu tô caminhando, eu pretendo fechar. A pessoa vai dizer alguma coisa. Até se ela disser assim, bati, graças a Deus consegui. Aí você pergunta pra ela, como que você conseguiu fazer isso? Compartilha comigo, se interesse. O ser humano se interessa por pessoas que se interessam por ele. Por quê? Porque, vou falar de novo, o ser humano é de natureza egoísta. Se ele percebe que você tem interesse em ouvir o que ele tem pra dizer, ele se sente tão assim, valorizado. Porque na verdade, todo mundo quer ser valorizado. Todo mundo quer ter alguém que preste atenção nela, que quer ouvir o que ela tem pra dizer. Entendeu? Então, a pessoa se sente confortável, porque ela olha pra você e vê uma pessoa que tá interessada em ouvir o que ela tem a dizer. E é nesse momento que ela fala. E é nessa fala que você conduz para fechar o contrato. É nessa fala que você vem com argumentos, que você vem, é aí que uso a técnica da consultoria, tá? Que é nessa fala, nessa abertura de porta que você vai girando a engrenagem para ela poder se encaixar perfeitamente e você marcar uma reunião e fechar contrato. Tá? E é conversando naturalmente, não é mandando portfólio. Tem um ranço de portfólio, gente. Esse portfólio que chega antes, um PDF que ninguém abre. Só serve pra você se sentir mais insegura ainda com o que você faz. Portfólio é no final. Mas não vou falar disso agora, não. Portfólio é só no final. Portfólio você manda, depois que a pessoa já falou que vai assinar contrato, aí você manda pra ela entender melhor como você trabalha. Aí ela vai abrir, porque ela já vai te contratar, né? Ela já vai te pagar, então ela quer saber detalhes. Aí ela vai olhar. Antes, E aqui, não manda portfólio como se fosse currículo também, não. Tá? Entenda, você é um prestador de serviço.
Você não é um CLT. Você não está levando a sua carteira assinada. Você está prestando um serviço de um especialista. Quando ele te contrata, ele está contratando um especialista. Não um pau mandado, alguém que ele vai falar assim, você vai fazer desse jeito, você está vendo que está errado. Que não vai dar resultado no final. Vai prejudicar os números. Está agindo de forma ilegal. E você vai fazer mais do mesmo? Ele não precisa de você. Ele contrata um profissional CLT, onde ele vai colocar numa lista tudo que é para você fazer. E aí você vai e faz. Olha que desgastante. Você não vê os resultados, os frutos do seu trabalho na empresa porque você faz mais do mesmo, sabendo que está errado. Não, isso aí você está agindo como CLT. Não, você vende e você alinha. Você tem que alinhar as expectativas sua e a do cliente. Que são coisas que a gente faz na consultoria também, porque tem que deixar tudo muito ajustado. Como você vai receber, quanto você vai receber, o que você não faz, o que você faz, tá? Como as documentações vão chegar para você, porque é através de um treinamento, que eu forneço um treinamento que você disponibiliza para o cliente. Que você fala, olha, além de fazer a gestão financeira, eu disponibilizo um treinamento para a colaboradora que vai passar os dados para mim. Isso agrega valor e aumenta um pouco o seu ticket médio na venda de serviço, né? Então, você vai e fecha todos os pontos. Você tem que alinhar as expectativas. Tem cliente que nem gosta de fazer reunião de fechamento. Você pode fazer um vídeo. Mas eu vi alguns, eu até anotei aqui pra gente poder encerrar, que se deixar eu falo demais, Deus me livre. Que eu vi aqui, ó, uma das maiores dificuldades. Eu vi algumas aqui assim. Fechar o cliente na reunião, ou seja, você consegue conversar, mas na hora de fechar, você fica ali, né? Porque você não quer ser inconveniente, né? Você não quer pressionar. Eu tenho uma mentorada, ela sabe disso, que eu comentei isso com ela. Que quando eu tava conversando com ela para poder fechar a consultoria, eu falei, então vamos marcar, deixar marcado tudo. Ela, nossa, calma. Aí depois eu comentei com ela, eu falei, ai, meu coração. Ela falou, ai, calma, será que eu fui afobada? Mas eu falei, aí eu virei pra ela e falei assim, não, deixa eu te explicar. Eu tenho poucas vagas. Você precisa deixar os seus horários marcados, porque a minha agenda, ela é online. E eu converso com pessoas, eu já conversei com pessoas que vão marcar o seu horário. Então, você precisa definir para ir lá na agenda e já marcar os seus horários para você não perder o seu melhor horário disponível para a sua agenda. E aí a gente continuou. Imagina se eu tivesse travado no medinho que me deu quando ela falou assim comigo. Ai, nossa, calma, tipo, nossa, que inconveniente. Acho que nem foi nesse sentido, ai, que inconveniente, mas nossa, calma. Porque o nossa calma falou mais dela do que de mim. Por quê? Tem muita gente assim. Não, eu vou fazer, calma, não, calma. Na verdade, é o medo dela, é algo nela, não sou eu. Entendeu? Então, você precisa quebrar o medo do seu cliente também. Não, eu vou olhar, não. Você vai marcar a reunião, você já conversou com ele, você vai para a reunião pronto para fechar contrato. Fazendo perguntas específicas para quando terminar a reunião você já conseguir falar o seu valor. Ah, vou te mandar uma proposta. Ah, a proposta vai ficar parada lá e vai consumir você na sua ansiedade. Ah, vai. Porque você vai ficar ansiosa. Ah, será que eu pergunto? Ah, será que eu não pergunto? Quando você determina um prazo, você aquieta seu coração com a sua ansiedade, tá? E coloca o cliente para funcionar. Entendeu? Porque senão ele vai deixar para depois, vai deixar, não é de maldade, ele vai deixar mesmo. Porque é muita coisa para resolver. Então, quando você determina, não, vou pensar, vou isso, vou aquilo, você não vai falar, não, decide agora. Não, você vai falar, não, tudo bem. Faz um favor para mim. Então, eu tô me organizando, eu preciso que até, se for de manhã a reunião, você fala assim, até às 18 horas, 19 horas, antes que se encerre o dia, me dá um posicionamento para que eu possa estruturar o processo. Ele tem que te responder até o final do dia. Se você deixa solto, vai te acabar com a sua ansiedade de querer uma resposta, sua cabeça, que muitas das vezes já não é focada numa coisa só, vai ficar um turbilhão. O que você tem para fazer? Você não vai fazer, porque você vai ficar pensando, olhando o telefone toda hora para ver se a pessoa vai te responder, com sim, com não. Então você tem que ir aparando as beiradas para evitar que a pessoa faça isso com você.
Entendeu? Você tem que ir aparando as beiradas para que isso não aconteça. Tudo que a gente tem de ansiedade, de falta de foco, de meta, sabe? Medo de aparecer, tudo isso a gente precisa cortar esse mal pela raiz, tá? Por exemplo, experiência. Não tem experiência. Ninguém tem experiência suficiente, tá? Todo dia a gente pode aprender um pouco mais. Sempre, tá? Vai com o que você tem. Se surgir uma dúvida, pergunta para alguém que sabe mais que você. E ali você já matou um problema. O que você já não sabia, você já aprendeu, você já evoluiu um degrau na sua vida, na sua vivência, na sua capacidade intelectual de desenvolver problema. Falar do meu trabalho. Sabe por que é a dificuldade de falar do seu trabalho? Porque você não acredita no que você faz. Quando você não acredita no que você faz, como que você vai falar? Sabe? Aí você tem que identificar em você o que você transforma na vida das pessoas. O que você já viu que você fez e que deu certo? Pode parecer bobo, mas na vida da outra pessoa pode ser algo extraordinário. Então aprenda a reconhecer em você o que você tem de bom, que aí você vai conseguir falar do que você faz, tá? Por isso que a consultoria é pequena, é para poucas pessoas. Por quê? Porque às vezes eu paro uma sessão para abrir uma nova, fora do combinado, para conversar com a pessoa sobre ela, para que ela se entenda, para que ela saia da confusão que ela mesma criou na cabeça dela e que às vezes é o bloqueio que ela tem na hora de prospectar, na hora que trava, gagueja. Sabe, uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, mas na hora não consegue conversar, não consegue abrir uma conversa, dá uma confusão, tá? Captar leads. Captar leads, no caso, seria prospectar mesmo, né? Desde a captação até a cobrança. Captar lead e cobrar. Cobrar, no caso, eu acho que a cobrança aqui é cobrar uma resposta, né? Provavelmente, já que está na prospecção. Ou de cobrar o cliente. A questão é assim, ó, se a dúvida aqui for de captar, no caso da prospecção, a cobrança do cliente para fechar contrato, você tem que alinhar. Dá tempo, dá prazo, igual eu acabei de falar. Agora, se a cobrança for em relação à pessoa atrasa nos seus honorários, você tem dificuldade de cobrar ela, tem que ser alinhado no começo. Quando você alinha a informação em como que a sua empresa funciona, lá no fechamento de contrato, ele te põe como prioridade, ele não atrasa pagamento. Mas eu vou dar uma sugestão. Quando isso aconteceu comigo, a pessoa achava que podia pagar depois porque era Pix. Então ela atrasou 8 dias. O que eu fiz? Emiti um boleto com juros. E usei a seguinte frase: a minha cartela de cliente aumentou e eu passei a emitir boleto para todos os clientes. Então agora o pagamento é via boleto. E lá eu coloquei multas e juros. Ou paga no dia ou paga com juros. Pronto. E aí no dia, passou o dia do pagamento, a pessoa virou para mim e falou assim: me passa seu Pix. Eu falei: não pode pagar o boleto, porque agora eu só recebo por boleto. Ele pagou com juros. Juros pequenos, juros dentro da lei. Eu acho que você não pode passar de 1% ou 2%. Mas ninguém quer pagar juros. Aí, dali pra frente, nunca mais. Então, tudo é estratégia. Tudo é alinhamento de informação. Saber alinhar, saber se posicionar para que as coisas funcionem, tá? Conseguir cliente é a mesma coisa, né? Você tem que saber quem é que você quer atender. Quando fala de nicho, não é que a gente tem que... Não é... Como é que fala? Conseguir cliente. Não é que você tem que definir um nicho específico e seguir só aquela linha. Claro que você pode atender vários clientes para ter várias experiências, mas você precisa partir de um ponto. Então você vai ter que estudar aquele nicho, partir daquele ponto para poder atingir as pessoas, entendeu? Então, por isso, não significa que você tem que ficar presa a um cliente só, a um nicho só. Não, é que para começar, você precisa se direcionar para aquele nicho. Por exemplo, você vai escolher 5 do mesmo segmento.
vai estudar aquelas pessoas, stalkear mesmo, ver quem é o ser humano por detrás daquela empresa, como que funciona, se tem colaboradores, se não tem, ver as postagens, ver como que funciona, ver se você vai mandar mensagem ou se você vai ligar, se aquela empresa é perto de você, se vale a pena ir até lá. Sabe essas coisas? Fazer essa pesquisa para depois prospectar. Aí fala, nossa, mas ficam perdendo um tempão com 5. Olha, eu tive mentorada que perdeu tempo com 5 e fechou 4 em uma semana. Por quê? Porque ela pesquisou. Porque ela veio com a estratégia que a gente usa de pergunta de situação e interagiu com aquele possível cliente. E no que ela interagiu, conversando de uma forma como ela já tinha estudado o cliente, ela sabia o que dizer. Então vem a técnica de persuasão. Tá? Técnica de persuasão tem muito a ver com espelhamento da fala. Falar como o seu possível cliente fala. Persuasão não é manipulação. É uma forma de conectar o seu cérebro com o dela e ela criar uma proximidade. E quebrar o bloqueio, a barreira que existe entre duas pessoas estranhas. Tá? Prospecção e reunião. Isso é prospecção e reunião, é o início ao fim, né? Seria falar chamar a pessoa e conseguir marcar a reunião, né? Então, é isso aqui, ó, falar com a pessoa é o que eu acabei de falar, tem que fazer uma pesquisa mesmo, descobrir uma forma de perguntar algo diretamente para aquela pessoa. E a reunião é não sair da conversa sem falar, então, vamos, eu tenho um horário tal. Fala sem medo. Aí a pessoa fala assim, mas hoje eu não posso, só posso amanhã. Não, claro, amanhã qual o horário? X hora dá pra você? Aí a pessoa vai dizer, ela vai falar qual o horário, tá? E aí você vai e marca. E pronto. E graças a Deus, amanhã é outro dia e você já vai elaborar o que você vai falar com base no que você ouviu do cliente e vai fechar contrato. Para isso, para fechar contrato, você precisa ter o quê? Postura de empresária, tá? Acreditar no que você faz. Não falar de você, mas do que você pode oferecer para o cliente, tá? Alinhar as informações, deixar tudo muito claro, e fazer perguntas de forma estratégica para você já dizer na reunião qual é o valor mensal que a pessoa tem a pagar. Esse negócio de mandar proposta depois a pessoa olha, é quando você conversa, consegue conversar, tal, interagir, marquei reunião, mas a pessoa não assina contrato. Por que ela não assina contrato? Você vai mandar a proposta depois para ela analisar. Aí ela já, se ela estava em dúvida, ela cai na dúvida e vai embora. Você precisa prender ela ali. Enquanto ela acredita em tudo aquilo que você está dizendo, de forma genuína, tá? Eu falo acreditar, mas é porque é real. Acredita em tudo isso de forma genuína e que fez sentido para ela. Então, dá o contrato para ela assinar de uma vez e já fala o valor. Entendeu? Porque você já fez perguntas. Leva um checklist mesmo na mão, faz pergunta, fala assim, eu anotei aqui para mim não me perder. Não tem problema nenhum nisso não. Aí você vai marcando lá e você já fala, essa pessoa aqui, com esse número de funcionário, com essa tributação, com isso aqui, não deve faturar menos que isso. Você não precisa nem perguntar quanto que a pessoa fatura. Então, aí você vai e já dá o seu valor. O interessante é 1% do faturamento. Se o seu ticket médio é 500, a pessoa tem que faturar pelo menos 50 mil por mês. Entende? É mais ou menos seguir nessa linha de raciocínio. Organização de tempo, segurança e prospecção. Ou seja, tudo, né? Organização de tempo. Organizar o tempo, por exemplo, varia de cada um para cada um. Por exemplo, hoje eu marquei essa live hoje para 8 horas, mas eu esqueci que essa semana do saco cheio as crianças não estão na escola, as crianças estão em casa. Meu filho já apontou o olhinho aqui na porta, aqui, ó. Eu tenho um pequenininho autista, o mais velho tá dormindo. O pequenininho autista, eu falei com ele, quantas horas, gente, pra falar nisso? Falei com ele que 9h30 ele podia me chamar. Ele chegou aqui com o olhinho na porta, aqui, pra ver o que eu tava fazendo. Então, ou seja, organizar o seu tempo é fazer o quê? Qual que é o meu melhor horário? Se vocês entram na minha agenda online, ela tem uns buracos ali, ó, que estão fechados. Por quê? Porque quando eu tenho que levar meu filho na terapia, levar o meu outro filho no futebol, dias que eu tenho que, sei lá,
tem as consultorias marcadas, então tá tudo fechado, mas tem os horários vagos, principalmente na parte da manhã para conversar, porque eu converso, tá? Eu tenho uma agenda que eu converso com as pessoas sem compromisso. Eu realmente me disponho a conversar e trocar informação. Porque essa troca de informação ela é valiosa, porque a outra pessoa que está te fazendo uma pergunta, ela também detém conhecimento. E eu também ganho com isso, porque eu também aprendo. A pessoa te entrega coisas valiosas, mas que ela não enxerga. O impressionante é isso. Ela não vê o quão valioso a vivência dela e o conhecimento dela é válido. E muitas das vezes na conversa eu falo, não, mas você faz isso, você pode fazer isso, olha isso. E a pessoa não via. E era dela, era uma característica, uma qualidade profissional dela. Então a gente conversa muito sobre isso. Entendeu? Então eu tenho uma agenda, que é de 30 minutos, que eu nunca cumpro, meu Deus. É os 30 minutos. De 30 minutos, onde eu converso com essas pessoas sem compromisso. Entendeu? Que se ela quiser fechar a consultoria, se fizer sentido para ela, aí ela fecha e a gente dá continuidade, aprofunda no processo. Mas até onde eu posso chegar, eu converso numa boa, sem problema nenhum. E na verdade eu até gosto. E recomendo a vocês também, para encerrar, tá? Tem outras perguntas, mas elas são mais do mesmo. Prospectar cliente, como oferecer meus serviços. Ela é um pouco prospecção, ou seja, percebe-se que o grande medo, o grande problema está na prospecção, porque a prospecção tem muito a ver com você, com o seu medo de fazer alguma coisa. Alguém falou para você, cala a boca, sua opinião não vale, tudo que você faz dá errado, não viaja não, fica na sua, fica quieta. Ouviu muito um cala a boca, fica na sua? Ou pessoas que você tá falando toda empolgada e quando você olha pra pessoa, ela não tá prestando atenção no que você tá falando. E aí você se sente insignificante. E você não se sente uma pessoa de valor. Isso afeta diretamente, principalmente se você quer empreender como profissional de BPO financeiro. Pra gente que tá acostumada a ficar atrás da mesa e receber os documentos, é muito difícil. A gente via os vendedores ganhando prêmios, bônus, viagens por vendas, e a gente ganhava um mini panetone no Natal, junto com todo mundo. E a gente falou, nossa, trabalhei tanto, entreguei tanto, e olha que diferença. Mas é que tá. Agora você tá do outro lado, você tá lá na linha de frente. Você precisa vender o seu serviço para depois conseguir fazer o operacional, que é o seu trabalho. E você não aprendeu a fazer isso. Você passou 20 anos da sua vida trabalhando atrás da mesa. Só que você tem que reconhecer o seu valor, vender a sua ideia, porque de fato, quem eu ouvi falando sobre isso? É alguém muito famoso, um dos tubarões lá. Ele falou uma coisa, venda é 90%, Flávio Augusto, venda é 90% da prosperidade do negócio. Mas, olha só, e a Natália Arcuri ainda fala, 10% é gestão, mas a empresa não funciona sem essa pequena fatia de 10%, que é a gestão financeira, tá? É a capacidade de entregar isso, de entregar essa verdade, tá? Eu tenho uma mentorada minha, que graças a Deus tá muito bem, por sinal, que é a Daiane, e ela até adquiriu não é um e-book, é um mini livro que tomando um café você lê, deve ter umas 40 páginas, mas tem muita figura também. E que eu falo de tudo que tem dentro do BPO financeiro, desde os princípios até tráfego pago. Eu coloquei tráfego pago lá? Não sei. Tudo, de cabo a rabo. E é uma leitura que quando você lê, você consegue vender a ideia, porque a linguagem é vendável, ou seja, a forma como está escrito é uma fala de convencimento, de persuasão com o cliente. Por quê? Porque você conversa com o cliente quando você pega uma frase dele e fala para ele sobre aquilo, passa uma verdade e destrincha detalhes. Então você está falando do seu trabalho, para quem tem dificuldade em falar do que faz, você fala do seu trabalho de uma forma que a pessoa que quer comprar o seu serviço entenda a importância de você na vida dele. Entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito,
muito valioso você conseguir vender como falar de conciliação bancária, por exemplo, para o seu cliente de forma vendável. Como falar, como vender o sistema de gestão que ele tem que pagar também, que muita gente tem medo de como vou vender meu serviço de gestão, que ele tem que pagar também, que a gente fica meio, né, é o meu, mas tem que pagar o sistema também. Como vender? Tem lá, discriminando lá, a importância para o BPO, sistema de gestão, e a importância para o empresário. Por que que lá tem tanto o que é importante para nós como profissional e o que é importante para o empresário? Porque a parte que fala do empresário é a parte que você usa para vender a importância da compra do sistema. Tudo é linguagem estratégica. Tudo. E é isso que eu vi aqui das meninas que me mandaram. Agora, eu quero falar uma coisa pra você. Se você tem dificuldade, se você é ansiosa, se você tem medo de achar que não sabe fazer as coisas, eu vou te dar uma sugestão. Quantos grupos você participa de network? Eu tenho um grupo de network, ele é mudo. Né? Não sei se tem alguém aqui que participa dele, mas o grupo mudo, de vez em quando alguém fala alguma coisa. Mas, gente, é muito importante. Eu participo de um que ele é muito complexo, sabe? Fala de coisas muito à frente, de equipes. E se eu fosse uma pessoa muito insegura, eu ia falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não sei fazer nada, olha o que esse povo fala. Mas eu sei de mim, eu sei que o pouquinho que eu sei, eu posso ajudar alguém. E é esse alguém que eu quero ajudar, alguém que precisa de fato do que eu tenho para entregar. Eu não quero ser a grandiosa e a morfenomenal. Não, eu quero ser a pessoa que, de fato, que o que eu detenho, o conhecimento que eu detenho, vai fazer sentido na vida de alguém. E quando o que eu tenho faz sentido na vida daquela pessoa, entende? Se eu abro a mente daquela pessoa para ela enxergar a capacidade que ela tem, ela vai entregar o mais para outras pessoas. E aí isso vira muita coisa. Entendeu? O meu foco é esse, é entregar o meu pouquinho, para que o seu transborde, para que a gente prolifere, entendeu? Então, assim, participe de grupos específicos, não entre em um monte de grupo, não. Você nem participa, às vezes você tá lá, quando você lê, você fica desesperado, que você acha que você não sabe fazer nada, entendeu? Não consegue vender seu serviço, porque você acha que a pessoa precisa daquele tanto de coisa que o outro tá falando, e nem é isso, tá? E quando você fizer parte de um grupo, compartilhe seu conhecimento. Se você acha que não sabe, mas você vai perceber que quando você compartilhar a sua opinião, seu conhecimento, vai fazer sentido para alguém. É assim que você faz network. Network não é entrar com um monte de grupo e ficar lá muda, vendo as pessoas conversarem, terem dúvidas e você parada. Vou te falar uma coisa. Para que serve um grupo de network? Por exemplo, eu faço parte de uma comunidade e toda vez eu entro lá para responder pergunta. Ah, porque eu sou foda? Ah, porque eu sei? Não. É porque eu quero saber se eu sei. Olha só que loucura. Então, quando tem uma pergunta que eu posso responder, bacana. Mas quando tem uma pergunta que eu não sei, eu vou pesquisar. Ou seja, eu aprendo com a pergunta. Vou falar de novo. Pergunta é a chave do negócio. Saiba perguntar. Tá? Então, para você ter foco, não entre em um monte de comunidade. Entre em uma que faz sentido para você. Foca nela, participa dela de forma genuína, vê as dúvidas, se você souber responder, responde. Porque às vezes você tem medo de não saber o suficiente, de estar errada, e quando você responde, você percebe que dá certo. Pede feedback para a pessoa, fala, olha, eu faço assim, assim, assim. Se der certo, você me fala, você me conta como que foi para você? Para você se sentir segura, a pessoa falar, olha, deu certo aqui, ok. Aí você vai pensar, olha, realmente, olha, eu fiz para mim, deu certo para outra pessoa. E isso vai te alimentando a você perceber que você é capaz de fazer as coisas, tá? Então, comunidade, participa de específicas e participa de verdade. Não seja aquela pessoa muda, que fica lá e não diz nada. Compartilha com as pessoas o seu conhecimento. Faz pergunta, não tem dúvida, lança ela lá. Ah, vão achar que eu sou burra. Eu ia falar um palavrão, mas eu não vou falar palavrão. Foda-se a pessoa. Tá me entendendo? Que vai achar que eu sei isso, que eu sei aquilo. Esquece, gente. O achismo dos outros não tá pagando as suas contas. O achismo dos outros não tá tirando você do seu... Qual que é a palavra mesmo? Do ser mediano ou ser medíocre. Pra você ultrapassar a barreira, entendeu?
Exatamente. André, isso aí é muito bom, da gente poder fazer isso. Procurar saber o que não sabe, responder o que sabe, criar uma interação, a gente aprende muito com isso, tá? Então, gente, eu vou até encerrar a nossa live, deixei vocês aqui muito tempo, por sinal. Obrigada por todo mundo ter participado. E se alguém tiver algum interesse, tá? Pelo e-book, que ele tem a linguagem vendável, fala sobre todo o nosso processo, é só me chamar no direct. Mas o foco aqui não é venda de nada. Todo mundo sabe que eu tenho consultoria, tenho formação, tenho consultoria para venda de prospecção, tenho e-book, tenho kit de planilhas de precificação, de fluxo de caixa. Todo mundo aqui sabe disso, tá? Porque eu também vendo os meus serviços, né? Como vocês, é a mesma coisa. Só que o foco aqui, eu espero que tenha feito sentido, que as coisas que eu tenha dito tenha feito lá, acendido uma luzinha na cabeça de vocês. Pra quê? Qual é o objetivo? Acendeu a luzinha? Faz acontecer. Faz acontecer e vai com o que tem e a gente vai arrumando no meio do caminho. Deu dúvida, grita, pergunta. Manda lá no grupo, manda lá no meu grupo que ele é mudinho, mas pode mandar que eu respondo. Ou quer falar comigo? Me manda mensagem. Eu sou daquelas que marca reunião pelo Zoom pra gente só conversar. Tá? Então, obrigado vocês, obrigada André, obrigado todo mundo. E até a próxima, porque eu não sou aquela que fica aqui online, mas eu tô sempre colocando uma coisinha ou outra. Porque é isso que vocês têm que fazer. Apareçam, falem, mostrem. Entendeu? Você acha que o seu colega vai rir de você, que as pessoas vão te menosprezar. Mas tem muita gente que não te conhece e que tá te vendo e que vai dar resultado, vai te indicar. Entendeu? Faz o que tem que ser feito. E bom dia pra todo mundo, porque já vai dar, são 9h23, se eu extrapolar o horário, meu filho chega aqui e fala assim, 9h30, mamãe, 9h30. E aí eu tenho que sair de qualquer jeito, correndo, fugida, tá bom? Até o próximo. Se vocês tiverem sugestão do que a gente pode falar, pode ser metodologia, pode ser como organizar o tempo, qualquer coisa. Se eu puder ajudar, eu volto aqui e a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau!